Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui preparando uma aula piloto para a evangelização, agora desse mês que nós estamos, no mês atual. Passamos esse período aí de pandemia e está praticamente todo mundo sem informações, né? O presbitério forneceu os slides, forneceu aí o gabarito, né? Para que as irmãs possam estar acompanhando. Eu estive analisando aqui algumas observações. O tema é algo muito bom, porque nós estamos nessas últimas escola bíblica dominical, estamos falando a respeito do arrebatamento. E o despertar é exatamente para o arrebatamento. Então, um seminário que está alinhado com tudo aquilo que nós estamos estudando nos últimos dias. São aulas pequenas, eu tive acompanhando aqui. São aulas pequenas, mas o texto no livro de Abacuque diz assim: então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem nítida, bem legível sobre as tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Então nós temos um período aí de em torno de 40, 50, uma hora de relógio, para podermos fazer um aproveitamento desse tempo de forma extraordinária, para que o seminário possa ficar guardado no coração daqueles que correndo passar conosco nesses seminários. Então assim, quanto mais uma linguagem clara as irmãs puderem usar, melhor será. Tem aqui o passo a passo, mas assim, as irmãs for pegarem para poder analisar, o passo a passo é para poder te dar uma noção do que cada slide está representando. Mas aqueles que estão a par, aqueles que estão acompanhando as escolas bíblicas dominical, o que nós iremos fazer? Você consegue fazer um resumo de tudo aquilo e no final da mensagem você dá um grito, né? Que é o grito do despertamento. Despertai. O texto que vai ser lido, né, para esse momento é um momento maravilhoso. É um texto que chama realmente para acordar, para despertar, né? Então, muito simples a saudação, né? Saudamos a todos os adolescentes. Esse momento aqui é um momento crucial, irmãs, para que você possa abrir o seminário, chamando já a atenção da classe, principalmente adolescente, que se a gente pode usar uma linguagem mais madura, mas é aqui que vai definir o seu seminário. Por quê? Porque você tem que interagir, querendo ou não, mas são adolescentes. Então aí mora um grande problema. Às vezes a gente acha que adolescente não gosta de interagir, mas gosta sim. Então, a dicção na voz, como você vai chamar, como você vai conversar, como você vai saudar, isso aqui vai fazer com que eles estejam atentos ao seminário. Então aquela questão de fazer de forma nítida é de você estar sempre chamando a atenção deles para aquilo que está sendo pregado. O tema da nossa evangelização é despertar. O texto a ser lido, né, no livro de Romanos, no slide 2, que diz, e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Aqui a irmã pode fazer lembrança, aqui é só uma conversa, né, uma aula piloto. Aqui, se as irmãs lerem um texto, você vai
quando vê a palavra sono, despertai do sono, lembra-se das 10 virgens que adormeceram. O momento era difícil, né? Já estavam aguardando há um bom tempo. Mas quando ouve-se o grito, né? É o grito, que grito era esse? Despertai, é como, aí vem o esposo. Então tudo isso tem que ficar bem detalhado, porque assim, adolescente não é mais criança. Adolescente ele ainda não é jovem, porém também não é mais criança. Já está passando por uma fase de amadurecimento, de entendimento das coisas. Quantos adolescentes podemos observar e ver que são usados com os dons espirituais, que participam de definição de culto? Então, nós temos que usar uma linguagem mais madura. Então, lembra-se das 10 virgens que precisavam estar atento. Querendo ou não, adolescente hoje precisa ter um entendimento de salvação. Adolescente hoje precisa ter compromisso. Mas o presbitério orienta que adolescente não tem responsabilidade, não pode cobrar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro. O presbitério não está errado. Porém, lá dentro da sua casa, é a sua casa. Quer dizer que você não pode chamar o seu filho para o despertar? Podemos sim, com certeza. Quantos pais hoje que não sentam com o filho e não orienta a respeito de jejum, de oração, de santificação, de leitura à palavra? Mas solta na mão do filho um celular, internet, fibra ótica, e o menino navega e futuca, mexe um trem, mexe outro e vai embora. Então nós precisamos estar atentos, precisamos despertar. Porque a nossa salvação hoje, irmãs, está mais próxima. Está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. O tempo passou. Muitos desses que vai estar participando com as irmãs do seminário são filhos de obreiros, filhos de diáconos, de pastores que nasceram na igreja. E hoje já estão com de 11 a 15 anos. Então, ou seja, o tempo passou para eles também. E o que eles precisam entender? Que nós estamos vivendo um momento de despertar. Jesus verdadeiramente está às portas. Aqui no slide 3, no texto que lemos, a palavra de Deus nos ensina a importância de conhecermos o tempo. Que tempo é esse? É o tempo profético. Nós não estamos falando de cronos, não estamos falando de tempo de homem, estamos falando do tempo de Deus. O tempo é chegado. O dia e hora, por que o Senhor Jesus falou que dia e hora ninguém sabe, somente o Pai? Porque assim, o dia e hora está falando exatamente do tempo do homem. Então ele não podia deixar registrado isso para não acontecer de muitos querer buscar o Senhor exatamente nesse dia. 2000 não chegará, 2000 não passará. Quantos que foram para a igreja nessa época? Quantos? Então é exatamente por isso que não ficou registrado a questão desse tempo. Desde criança nós aprendemos a conhecer o tempo. Aqui nesta terra, que é o Cronos, né? É o nosso relógio, a hora do dia, da manhã, a hora da tarde e a hora da noite. Isso é ensinado. Mas as nossas crianças também, aqui ainda no slide 3, elas precisam entender, distinguir também o tempo de Deus. E o tempo de Deus é algo extraordinário. O slide 4 aqui, se as irmãs forem observar, é um slide repetido, só mudou as figurinhas. Mas nesse slide aqui, vai falar exatamente de sinais, né? De sinais no nosso tempo. Sinais que estão acontecendo no nosso cronos, está acontecendo no nosso relógio. As irmãs podem falar exatamente dessa forma. Olha, esse momento aqui são acontecimento do nosso tempo. Quantas crianças aqui não sabem que o Covid está aí destruindo, matando, trazendo tristeza de alma? Todo mundo vai saber. Olha, com isso o amor se esfria. Com isso veio a fome, veio a peste e aí tudo mais. Aqui é um slide que praticamente em todos os seminários tem ele para poder apontar os sinais dos fins dos tempos.
Os finais dos fins dos tempos. A noite, irmãos, está acabando. O momento agora é de despertar para o nascer de um novo dia. A igreja está passando pelas pestes. A igreja está vendo o amor se esfriando. No slide 4 ainda. A fome. Essa fome aqui, podemos fazer uma aplicação profética a respeito da fome e sede de Deus? Podemos também. Mas para eles, o que fica mais claro é você falar a respeito da fome mesmo, aqui no nosso tempo. Aqui no nosso tempo. A arte visual é muito boa para que nós venhamos estar trazendo para eles essa lembrança. Então, assim, se você liga uma televisão, você vê guerra, você vê fome, você vê o amor se esfriando. Você liga o noticiário, são mortes, crianças sendo violentadas, mulheres sendo espancadas até a morte. As enfermidades são imensas. Então nós precisamos ficar atento a isso. A noite é passada. É hora de nós estarmos atentos nas escolas. É hora de estarmos atentos dentro dos nossos lares com que os nossos filhos estão assistindo. Ao invés de uma Bíblia no slide 5 aqui, né? Aquela grande questão, oxalá se os nossos filhos hoje realmente estivessem como esse slide. Imagine aí os nossos filhos com a palavra de Deus na mão, examinando as Escrituras e mergulhando nos mistérios da escola bíblica dominical, fazendo vídeos de contribuições daquilo que entendeu, que aprendeu na escolinha bíblica dominical, lá na aula com as crianças e intermediários. Oxalá se os nossos filhos estivessem vivendo dessa forma. Para falar sobre a vigilância, aqui no slide 6, bem-aventurado é aquele servo que quando o Senhor vier, achar vigiando. O que é a vigilância, irmão? Para nós podermos deixar bem mastigado para as classes. Vamos falar em uma linguagem atual. Eles não têm a Bíblia na mão, mas eles têm um celular, eles têm um computador, eles têm uma televisão. A vigilância ela precisa entrar exatamente aí. O que os olhos dela estão vendo, o que está passando em seu coração, para que elas possam estar atentos a desenhos, a vídeos. Então, vamos falar uma linguagem que possa trazer esta realidade. Acerca da vigilância, Jesus contou uma parábola para os discípulos e para nós que está em Lucas. Jesus contou a parábola do servo vigilante. Então, assim, por que há uma necessidade de vigilância? Porque o inimigo, ele não vai aparecer para as crianças, intermediários e adolescentes com chifre, cuspindo fogo. Não. Ele vai aparecer de uma forma bonitinha, através de um desenho, através de redes sociais, através de vídeos, seja lá o que for. Louvores dançantes, o que nós mais temos hoje são louvores dançantes. E as nossas crianças pulam igual pipoca. E eu falo isso porque eu tenho aqui dentro de casa. Eu tenho dentro de casa. Então, elas precisam despertar para entender que isso não agrada ao Senhor. Irmãos, não agrada. Não agrada ao Senhor. Então, precisamos estar atento aqui no slide 6, no momento da vigilância. Precisamos deixar isso bem detalhado, bem claro, bem nítido, para que cada criança veja, mesmo que seja por aquele período de tempo que vai ficar conosco ali de 1 hora. Amém? O slide 7, aqui, naquela época, né, vamos falar no slide 7. Jesus falou de servos que guardavam vigilantes à volta do seu Senhor, né? Porque eles não queriam ser pego de surpresa. Eles não queriam ser pego de surpresa. E naquela época era costume, quando o senhor da casa voltava das bodas, ou seja, do casamento, ele não avisava para os seus servos a hora que chegaria. Na parábola, os servos eram vigilantes. Como não havia luz elétrica naquele tempo, uma das coisas mais importantes que deviam fazer era manter as candeias das casas acesas. Casa fala das nossas vidas.
Luz fala de testemunho, uma vida revelada pelo Espírito Santo. Quem vai falar ao seu respeito não é você que vai abrir a boca e dizer para as pessoas que você é cristão, dizer para os seus coleguinhas de escola, para os seus colegas de classe, que você é de determinada denominação. Porque quando você é vigilante, você já sai de casa com a sua candeia acesa. Porque você não sabe a hora que o seu Senhor vai voltar. E chegando na sua escola, as pessoas irão perceber. Por quê? Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele está vivo e habita dentro de nós. E ele vai testificar sobre nós, aquilo que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos realizando na presença do Senhor. Então o slide 7 dá-se essa ideia de entender exatamente sobre isso. O fogo logo começava a se apagar, porque o tempo passa. Então há uma necessidade de orientarmos também as nossas crianças, intermediário e adolescente, coisas do mundo, participar de louvores dançante, gospel dançante, as nossas candeias começam a apagar. Então há uma necessidade de voltarmos a praticar aquilo que é santo, voltar a participar de escola bíblica dominical, assistir culto. Não deixe seu filho em casa por nada. Leve para a igreja, é o melhor lugar do mundo. Amém? Vamos para o slide de número 8. Não estou lendo o que está escrito no script aqui, no passo a passo, porque as irmãs já têm esse passo a passo. Aqui a questão é só para poder deixar bem claro isso aqui. A volta é ver a dedicação dos seus servos. O Senhor da casa os serviu à mesa. Olha só, eles ficavam aqui atentos, aguardando a volta do Senhor da casa. E havia um detalhe interessante. Aqueles que era pego, servindo, cuidando, mesmo na ausência do dono da casa, mesmo na ausência do Senhor, quando eles topou aqueles ali, o que o dono fazia? Colocava aqueles servos sentados à mesa. Feliz, bem-aventurado. É aqueles que vai ser servido agora pelo dono da casa, pelo nosso Senhor, pelo Cordeiro de Deus. Então isso aqui é algo maravilhoso para deixarmos bem claro na parábola que Jesus contou. O servo se preocupava em deixar a casa organizada. A Bíblia diz, irmãos, que nós somos templo do Espírito Santo. A rainha de Sabá, quando ela sobe no templo de Salomão, foi o que ela destacou. Ela deixou bem claro a respeito do que ela viu, o comportamento, o testemunho, como eles se vestiam. Então assim, o adolescente é uma fase, não pregamos usos e costumes. Amém. Bendito seja Deus. Mas a minha filha em casa, ela não vai de calça para a escola. A minha filha em casa não sai na rua não sai de short. Não. Por quê? Porque eu ensinei que o corpo dela é templo do Espírito Santo. A escolha é dela, é ela que escolhe as próprias roupas. Mas houve um ensinamento. Se ela quiser profanar o templo, o problema é dela. Mas não foi por falta de ensinamento. Então isso também precisa deixar bem claro para as nossas classes. Que o povo de Deus sabe se vestir. O povo de Deus sabe se comportar dentro do templo. O povo de Deus sabe estar. Ela observou tudo isso. A forma como eles sentavam, a forma como eles agiam, a forma como eles esperavam o rei, a forma como eles serviam a mesa. Tudo isso precisa ser detalhado para as nossas crianças. No slide aqui, está ficando um pouco longo, no slide 9, como aqueles servos foram dedicados ao Senhor, mantendo a casa organizada da forma que o dono gostava, você pode ter certeza, do jeitinho que está esse slide, eu falo isso também por experiência própria. Assim estão os nossos filhos hoje, participando de Jovem Aprendiz. Eles têm as participações, não somente agora cantando, mas também tocando. Sabe por quê? Porque eles são servos vigilantes. Em casa, nos seus momentos de descontração, eles não se envolvem
com tamanho pecado ao ponto de perder o interesse. Se você tem um filho e ele não tem interesse de participar de aula, ele não tem interesse de aprender um instrumento, de aprender nada na presença do Senhor, alguma coisa está errada. Ele está perdendo os valores espirituais. Ele não está vigiando, ele não está mantendo a sua casa em ordem, o seu templo em ordem, para quando o pai de família voltar. Então, esse slide 9 aqui é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então as irmãs não precisam ler todo o passo a passo. As irmãs, assim, na verdade, lê lá na frente, né? Você vai ler, aprender, faz um resumo do que aquele slide está dizendo. Porque assim, quando nós aprendemos, fica bem mais fácil para nós podermos compartilhar com as pessoas. Lembra que isso aqui, irmãs, é um passo a passo, viu? Não estou pregando aqui a aula do seminário, mas é como as irmãs podem se comportar, né? Então, assim, é algo maravilhoso, nós precisamos estar atentos. O slide 10, vamos falar um pouquinho sobre ele. A hora de pedirmos ao Senhor, desperta a minha vida para buscar ao Senhor. Queridos, quando nós temos esse entendimento, nós teremos, porque se as irmãs pegarem as classes, elas determinam que tipo de crente nós teremos no nosso futuro. Se você é uma boa professora de criança intermediário, cuida, zela pela doutrina, pelos ensinamentos, está envolvida, o seu adolescente do futuro não vai ser um adolescente problemático. Hoje o que nós mais estamos vendo são adolescentes de 11, 12 anos, com sensualidade já. O bom é quando você vê adolescentes de 11, 12, 13 anos, com a mesma inocência ainda de criança. Você vê que ela não tem interesse pela carnalidade dessa vida. Então, se você também é uma ótima professora de adolescente, você também vai ter jovens saudáveis. Jovens que sabem se comportar, que tem um testemunho extraordinário nos locais por onde passa. Foi isso que chamou a atenção da rainha de Sabá. E é isso que tem que chamar a atenção do mundo. O mundo tem que ver em nós a graça do Espírito Santo. Uma igreja de joelho, um grupo de adolescentes de joelho é algo extraordinário. Vivemos um momento da noite. E nesta hora muitos estão dormindo. Enquanto muitos dormem, a igreja ela não pode pestanejar. A igreja ela não pode abrir mão dos princípios espirituais, dos ensinamentos proféticos. Ah, mas nós estamos vivendo uma pandemia. Estamos, sim, realmente. Mas não iremos abrir mão das prioridades de Deus. Continuaremos cuidando. Enquanto o mundo dorme, no slide 11, a igreja ela clama, ela vigia, ela ora. As mães intercedem pelos seus filhos, pedem misericórdia, porque o mundo jaz do maligno. O slide 12 aqui é só um cumprimento. É hora de estarmos na casa do Senhor. Deus está, e realmente, viu, irmãos? Estamos vivendo momentos aqui com as nossas crianças, adolescentes, intermediários, maravilhosos com o Senhor. Eles têm sede de aprender, eles têm sede de se envolver com as coisas do Senhor. Então, isso tudo é sinal de um bom trabalho das nossas professoras, como sempre fez. As nossas professoras sempre fez um excelente trabalho. É hora de estarmos em comunhão com os irmãos, estarmos na casa do Senhor. A comunhão é algo extraordinário. E aqui praticamente já está se encerrando o slide 13. Em breve vai se cumprir essa profecia. A noite é passada e o dia é chegado. Em breve vai raiar um novo dia que a igreja vai estar para sempre com o Senhor. As trevas, as aflições desse sofrimento vai acabar, porque Maranata vai se cumprir na vida da igreja. Maranata precisa se cumprir na vida dos nossos adolescentes. Maranata precisa se cumprir na vida das crianças e intermediários.
Ensina a criança o caminho que deve andar e se apartará do caminho. Amém? Espero que possa ter ajudado aí as nossas irmãs. Qualquer dúvida, deixe o comentário. Precisar de qualquer esclarecimento, deixe aí, nos procure que nós estaremos respondendo. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Maranata, o Senhor Jesus vem.